Eu vou apresentar, então, a Gihan, porque nós temos aqui, neste último painel, a caminhada será desse bate-papo nosso, né? Ela vai fazer a apresentação dela e depois vocês podem fazer as perguntas e, se tiver alguma dúvida, ela poder nos ajudar. A Gihan, eu falo certo, Gihan, é Gihan Zogby. É isso aí. Boa noite. Gihan Zogby, tá certo, Raquel. Ótimo. Ela é CEO e fundadora da Dr. Tis, presidente da Associação Brasileira, quer confirmar comigo, das ABCs, CIO, em saúde. Isso, que é bacharela em Ciências da Computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Ciências da Computação pela USP e doutora em Ciências da Computação também na mesma instituição. Nós a convidamos, a Gihan tem muito conhecimento, ela é fundadora de uma instituição que é o cerne desse tema que nós trouxemos, que é inovação e transformação digital em saúde, telemedicina e teleassistência no Brasil e no mundo. Nós gostaríamos nós já tivemos outros painéis, Gihan, que tratou em outros anos também de telemedicina, de robótica na medicina, e o que é interessante é que a gente ainda, mesmo nesse cenário de todo o advento tecnológico na saúde, a gente ainda tem vamos colocar assim, algumas resistências, a gente tem ainda uma cultura no Brasil que a gente vai precisar ainda capacitar muito os nossos profissionais de saúde para essa realidade, o entendimento desse contexto, o que acontece lá fora, que no Brasil a gente às vezes chega um pouquinho tarde, mas a gente vai ainda até chegar, e nesse contexto, nesse bate-papo, que a gente queria que você com a sua o seu brilhante conhecimento, nos pudesse brindar com esse conhecimento, porque realmente a informação nesse momento de transformação, nesse momento, inclusive, que nós estamos aí em meio a uma pandemia, é de extrema importância. Muito obrigada por aceitar nosso convite, uma boa noite para você. Boa noite, Raquel, eu agradeço o convite, é um prazer estar com você aqui, parabéns pelo evento, espero conseguir atender às suas expectativas, né? Eu preparei uma apresentação um pouco mais, uma visão geral da telemedicina da tendência, eu vou compartilhar a tela para apresentar, e aí vocês podem me parar dentro da apresentação, sabe, uma coisa mais informal e light, né, também tanto para responder as perguntas, e fico à disposição, Raquel, muito obrigada, viu? Ótimo. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela, só depois me fala se estão... Ainda não comecei a compartilhar, deixa eu procurar só... Aqui, certo. Temos que dar temos que aprovar o... O Raquel? Share aqui. Eu vou só autorizar no meu Mac o Zoom compartilhar a tela, e ele está pedindo para sair e entrar. Então, se eu sair, eu entro em seguida, tá bom? Ok, não, sem problema. Enquanto isso, eu vou passando um videozinho aqui para o pessoal do que a gente está falando aqui da Dr. Tis, tudo bem? Ótimo, maravilha. Maravilha. Então, tá bom. Vai. Vamos acompanhar aqui, eu vou colocar para vocês o vídeo da Dr. Tis, em que eles contam um pouco dessa trajetória que a Dr. Tis tem, né? Quais são os serviços que a Dr. Tis traz para o cenário esse novo cenário de saúde. Só um momento, e ele já vai aqui para o ar. É muito bom nós termos a oportunidade de fazer essa troca de informações, essa troca de experiências, justamente no momento em que a gente tanto precisa da tecnologia, a gente sabe que essa tecnologia que vai nos trazer também aí melhorias para o que a gente faz na assistência, certo? Deixa eu só já botar no ponto aqui, para a gente poder conhecer a Dr. Tis. Vamos lá? Como antes, tudo mudou e a adaptação é fundamental para seguirmos em frente.
A telemedicina é uma alternativa que aproxima as pessoas do que há de melhor na saúde. Ela já é o modo mais eficaz de acompanhar seu paciente, garantindo proteção, agilidade e conforto. E para que você continue oferecendo o mesmo cuidado com maior controle, a Dr. Tease desenvolveu uma plataforma totalmente web, segura e fácil de usar. Todos os dados são criptografados e armazenados na nuvem, sem necessidade de instalação de programas e servidor. A ferramenta é customizável e utiliza dispositivos existentes no mercado. Com o sistema PACS, possibilita ainda a troca de imagens em alta resolução entre médicos e pacientes. Conheça a Dr. Tease e junte-se a quem já vive e acredita em um futuro ainda melhor. Dr. Tease, tecnologia, inovação e saúde. Muito bem. Importante não só conhecer a Dr. Tease, como falar com a precursora de todo esse trabalho, né? A Gihan é a fundadora desse serviço, né? Dessa prestação de serviço que hoje para nós é de extrema importância. Vamos ver aqui como que é. Deixa eu colocá-la aqui na nossa sala, porque ela teve que entrar e sair. Agora sim, Gihan. Acho que agora consegue. Acho que agora vai. Já passamos aqui o vídeo da Dr. Tease e o pessoal já conheceu um pouquinho do teu trabalho, que agora Legal. Nós queremos conhecer pela CEO e fundadora de um trabalho tão bonito que tem sido feito aí por vocês. Vamos lá ver se eu sei mexer em computador. Isso, só colocar em apresentação, estou por aqui. Boa palestra. Está vendo minha tela já? Só põe em apresentação, isso. Pronto. Ótimo, excelente. Opa. Olá, então assim, como disse, sou a Gihan, CEO, a fundadora da Dr. Tease, prazer estar com vocês aqui, né? Eu vou falar de uma forma mais geral sobre a telemedicina. A Dr. Tease é uma empresa jovens, desenvolvemos umas soluções em nuvem, onde trabalhamos com plataforma de imagens para fazer teleradiologia e também a plataforma para telemedicina para fazer a teleconsulta, né? Sempre eu gosto de começar mostrando um cenário. Esse gráfico, ele mostra a cada 1 minuto o que acontece em cada desses aplicativos nas redes sociais. Isso quer dizer que assim, as informações estão bastante traficando entre os aplicativos, nas redes sociais, na internet, e a área de saúde, ela não está longe disso. Quando a gente fala de telemedicina, a gente fala de dados da área de saúde que sejam conectados para conseguir ajudar, auxiliar no diagnóstico do paciente, no tratamento do paciente, acompanhamento até de paciente saudável. E isso tudo, a força da internet, ela trouxe com que as pessoas se adaptam muito ao uso do celular. A gente sabe que aqui no Brasil, em média, tem pessoas que têm 1 a 2 celulares. Então, as pessoas têm facilidade de usar o celular. E isso faz com que o uso da telemedicina seja muito mais aceitável pelo usuário final. A telemedicina em si no Brasil está há mais de 3 anos sendo aprovada, mas não é para a primeira consulta. A primeira consulta, ela aconteceu em março agora desse ano, quando, durante o Covid, liberaram para que as pessoas conseguem ter a primeira consulta nas suas residências sem sair de casa e sem ter esse contato com o Covid. Mas antes disso, era possível fazer telemedicina para fazer telediagnóstico, onde vocês conseguem pegar imagens de cardiologia, radiologia, dar diagnóstico à distância para o paciente, fazer interconsulta, que são consultas entre 2 médicos. A gente sabe que no Brasil tem bastante hospitais que não tem especialista, a telemedicina provê isso, e também a parte da segunda opinião também, em relação a isso. Então, já é uma prática, mas não era muito difundida no Brasil, porque as pessoas não estavam muito assim, acostumadas com as tecnologias nas nuvens. E a pandemia veio aqui para acelerar essa forte onda, né? O que a telemedicina ela faz? Ela tem que levar uma atenção médica ao paciente, né? E aquele lugar pode estar o paciente e o médico. O paciente ele tem acesso a um celular, ao computador, tablet,
internet, via browser, via aplicativo. A mesma coisa para o lado do médico, onde que o paciente ele consegue entrar ao por agendamento, ou por ordem de chegada numa fila, ele consegue agendar a sua consulta, conseguir passar com o médico ó, tem acesso a prontuário eletrônico, prescrição eletrônica, atestado médico, pedido de exame, e também troca de documentos entre o médico e o paciente online. Tudo isso possibilita via telemedicina. E depois que termina a consulta, o médico ele consegue dar o diagnóstico ou encaminhar ele para outro especialista, ou para o hospital, ou na casa do paciente. Então, tem essa possibilidade de uma comunicação que fala em saúde à distância, né? E é usada atualmente pelas operadoras de saúde, pelos hospitais, médicos autônomos, clínicas, centros diagnósticos, algumas carteiras de benefício. Então, esse uso de medicina está sendo bastante difundida para que acontece? A gente democratizar a tecnologia. Quando fala tecnologia, quer dizer que qualquer pessoa consegue usar essa tecnologia para ter assistência médica. A gente sabe que cada vez está tendo uma migração dos cuidados de saúde do hospital para as residências. Antigamente era tudo feito no hospital, mas agora cada vez o paciente consegue perceber que ele consegue fazer alguns tratamentos na sua residência. Então, com essa migração que acontece dos hospitais para as suas residências, acontece que tem muitas coisas a ser cuidadas. Tem bastante lugares distantes, aqui mesmo no Brasil, como um país demograficamente grande, onde não tem como que o médico chegar até lá. Às vezes tem alguma urgência, alguma necessidade médica. Com a telemedicina, isso possibilita com que os médicos consigam dar assistência até os lugares mais distantes no Brasil. E isso tudo requer uma atenção à segurança dos dados que trafega nessa rede, né, tanto da residencial, porque alguns pacientes precisam colocar alguns equipamentos de IoT, wearable, para conseguir fazer alguma leitura para enviar para essa plataforma, mas isso é um caminho, a gente fala o presente e futuro, não tem mais volta, né? Tem uma coisa que gosto de apontar aqui, essa parte de mobile stroke. A gente fala que são ambulâncias móveis que têm tomografia para aqueles pacientes que têm um AVC, eles conseguem ser atendidos, fazer o exame. Esse exame ele é enviado via nuvem para o médico que fica à distância, onde ele consegue dar o diagnóstico e ajudar no tratamento para o paciente que está nessa ambulância, né? Então, a ambulância é um caminhão, praticamente, que tem um equipamento de tomografia dentro. E aqui no Brasil, tivemos o primeiro tomografia móveis, que são de 8 canais. Foi aqui em Brasília, foi em Brasília ou Goiás, não me lembro mais o número, mas foi esse ano, em março. Temos a primeira equipamento de AVC móvel para detectar, ajudar os pacientes a diagnosticar. Quem tem pessoas com AVC sabe como é que isso é uma urgência quando você acontece com algum parente, você tem que correr, chamar a ambulância e vai para o hospital. Com essa possibilidade de você ter esse equipamento móvel, você faz o exame e você manda o laudo para o médico à distância, você tem que levar esse paciente até o hospital, né? Então, uma coisa que vem só mais para agregar saúde. Aqui tem um gráfico que eu coloquei de um tratamento de epilepsia no Nepal. O Nepal ele é um país que tem um risco muito grande de epilepsia. 7% da população tem epilepsia. Isso tem a ver com a geolocalização, um lugar um pouco mais alto. Em 2014 foi feito um estudo, fizeram um aplicativo bem simples para que as pessoas que sofrem epilepsia, os familiares deles, preenchem um questionário e através desse questionário você consegue detectar, ajudar essa epilepsia e consegue acompanhar o tratamento do paciente. A gente sabe que para epilepsia você precisa ter sempre o retorno do médico, você tem que mudar as doses de medicamentos. Então, fizeram um estudo, a gente vê pelo esse gráfico, 73% dos pacientes foi acerto o diagnóstico de epilepsia via esse aplicativo, 14 não teve e 13 não certeza. Então, a gente sabe como é que nos países pobres
a telemedicina consegue ajudar bastante. E também tem a parte também que é a psicologia, né? Que foi usada de uma forma muito grande em Jordânia, porque tinha muito alto nível de depressão. E através de telemedicina, a parte de terapia à distância ajudou bastante a salvar pessoas, né? Diminuir bastante o risco de morte nesses países que têm depressão alta. Tem algumas tendências, vou conversar sobre o uso da telemedicina, né? Uma delas é a inteligência artificial, machine learning, big data e e-learning. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sabe que conseguimos fazer, ajudar a diagnóstico do paciente, feito protocolos inteligentes que conseguem fazer um diagnóstico assistido para o médico, onde que você sabe que quando você tem a plataforma de telemedicina, muitos pacientes, eles não sabem escolher a especialidade certa, né? Qual especialidade eles têm que passar, né? E com a inteligência artificial, através de alguns questionamentos, alguns protocolos feitos, o próprio sistema ela consegue direcionar esse paciente para o especialista do assunto que precisa ver. E isso a gente fez algum estudo, né? Um operador de saúde que está usando a nossa plataforma. Muitas pessoas entraram na fila da clínica geral. A gente percebeu que a geriátrica estava quase vazia. A gente começamos a fazer alguns triagens com árvore de decisões anterior, e isso possibilita com que você consiga levar isso para o especialista certo, né? Então, a gente vê que isso, aprendizagem de máquina, AI, um mecanismo que ele consegue bastante dar uma facilidade para o diagnóstico, e também você, quando você trabalha com Big Data, muitas informações, você consegue lidar com informações de forma mais segura, em vez de que o médico ele passa um tempo com o paciente recolhendo informações para dar diagnóstico, essas informações vêm de uma forma mais segura para o médico, ele consegue dar diagnóstico mais preciso para o paciente. Esse kit chegou para o Brasil da TitoCare, a TitoCare esse mês está aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, você foi comprar pelo Best Buy, ele custa mais ou menos $56, e ele tem várias funcionalidades, né? Consegue tirar a temperatura do paciente, passar para o médico, tem otoscópio para examinar as orelhas, tem adaptador de cistoscopia para ações cardíacas e pulmonares. Então, toda essa parte aqui, a gente consegue fazer com que ela passe as informações. Uma mãe, por exemplo, que quer passar no pediatra, às vezes não precisa levar a criança dele de casa para conseguir passar para o pediatra. Ela consegue fazer algumas medidas e passar para esse pediatra. A gente sabe que criança, até uma certa idade, ainda não está vacinado, não é bom sair de casa. Então, esses equipamentos de IoT, ela consegue fazer com que o médico ter essas informações com precisão, sem ter que levar esse paciente ao consultório. Claro que assim, a telemedicina ela vai conseguir, ela tem um limite, então ela vai conseguir trabalhar onde que não há necessidade realmente de exame físico do paciente, né? Deixa eu ver aqui. Tá. E temos também o 5G. 5G está ainda uma briga aqui no Brasil, né? Mas está tendo alguns testes para vocês só saberem que o 5G é uma internet que tem uma velocidade bastante diferente do que nós estamos acostumados agora. Por exemplo, esse gráfico aqui a gente vê para qual a velocidade de transmissão de dados de 3.5G para 4G e para 5G. Se vocês percebem uma diferença, né? São praticamente 10.000 Mbps. Então, isso vai mudar praticamente o cenário da telemedicina no Brasil e no mundo. Imagina você traficando uma tomografia numa rede 5G e 3G. Qual a diferença entre as redes? Qual o tempo que vai conseguir o médico carregar essa imagem, ao hospital enviar essa imagem pesada para conseguir dar diagnósticos? Também o fluxo de informações. A gente sabe que tem depende de vídeo, de streaming. Tudo isso com 5G seria bastante assim, benéfico para o paciente no final.
Aqui o Organ One Chip é interessante, esse chip, ele simula todas as funções dos órgãos, do intestino, dos rins, fígado, coração, cérebro, e vocês conseguem programar ele para ele conseguir simular como fosse um órgão verdadeiro. Então, isso é uma tendência também, você vai carregar o chip, vai emitir informações dos seus órgãos, vai passar para o médico. Você imagina onde a gente vamos chegar daqui 2, 3 anos, né? Será que os hospitais vão parar de existir? Uma pergunta. Ou vai diminuir os hospitais? Então, essa pandemia, ela trouxe para nós bastante reflexão sobre o uso de tecnologia e, com certeza, ela veio para ajudar bastante a alavancar esse uso, né? E aí o que fica mais? A atomização de direção das instituições de saúde, né? Qual a sua tendência? A gente vê que assim, as instituições de saúde, hospitais, por exemplo, cada vez estão preocupando mais no cuidado da saúde e terceirizando as tecnologias. Então, os servidores não estão mais sendo ficar no hospital. Antigamente, os hospitais têm que se preocupar com data center grande, agora temos AWS, Google, Azure, são servidores com bastante segurança, com várias backups, redundância, tudo isso traz com mais facilidade para o hospital praticar a saúde. Por exemplo, aconteceu já no Brasil uma cirurgia robótica à distância. Isso tudo precisa de internet, de servidores na nuvem. Isso tudo está acontecendo, então não é mais um futuro, já é uma realidade. E isso, o Covid, ele veio para acelerar essa realidade, porque a gente conversava com o paciente há 3 anos atrás, com os clientes, com medo de ir para a nuvem, agora ninguém tem mais esse medo, o pessoal está acertando que é muito mais seguro você ter esses servidores num lugar terceirizado, que é apenas o forte deles isso. Por exemplo, agora, qual a diferença você colocar um servidor numa sala, dentro do hospital, e um servidor na AWS? É muito grande. Você tem segurança máxima para quem acessa, para os dados ficarem. Você tem disaster recovery, se teve problema num local, sobe no outro local. Então, isso aí é um custo muito mais aceitável do que antes. E os robôs de telepresença, a gente viu na pandemia, quem acompanhou, que os robôs fizeram um trabalho muito humanizado, né? Quando aqueles pacientes que ficaram isolados por causa do Covid, que tiveram o Covid, ficaram nos hospitais, pais de família, mães, tias, avós, eles tiveram uma comunicação com os médicos, com os familiares, através do robô. Teve uns casos, a gente viu que de uma mãe que teve filho há 3 meses, né? Depois de 3 meses pegou Covid e ela ficou internada. Foi uma tristeza isso, né, que aconteceu. Mas assim, ela vendo o robô com a voz, com a foto dos familiares, isso alivia bastante essa tristeza de o pessoal ficar isolado na pandemia. E também nas casas, muitos idosos nas suas casas colocaram esses robôs com uma simples plataforma de telemedicina, eles conseguem comunicar com os médicos. Aqui é uma foto que gosto bastante, a tendência de saúde, você monitorar as informações do paciente à distância, mostra uma avó tirando a parte de temperatura do neto, passando para a mãe, que está falando com o médico no computador, e feito essa parte toda sem que eles têm que locomover a criança e levar até pronto-socorro. Então, esse tráfego de informações com segurança, para você conseguir ajudar os pacientes a ter uma saúde sem ter que sair de casa, é um avanço tecnológico de 2020. Né? O Covid trouxe umas tristezas, mas, no mesmo tempo, trouxe umas vantagens em termos de uso de tecnologia para as pessoas. Né? Tem outro vídeo também que eu vou mostrar aqui, né? Essa aqui é a parte também, como gerenciamento remoto de doenças, que abrange esforços holísticos para gerenciar todos os aspectos do estilo de vida e da medicação no que se refere a uma doença específica. Aqui a gente vê também uma senhora, está com uma enfermeira, fazendo na sua casa, com acesso na veia, e falando com o médico, em que esse conforto tudo, as informações, ela online vai para até o médico, quando precisar, ela chama e conversa. Então, isso aí é um benefício que vai trazer para as pessoas idosas, que a gente vê que muitas pessoas idosas ficam na sua casa isolada,
e para você levar para um médico uma dificuldade de você agendar, de locomover. A telemedicina veio para ajudar nessa parte, né? Feliz por fazer parte dessa transformação digital, né? E aqui também a gente fala sobre monitoramento de remoto de paciente, né? Como a gente diz, quando você tem esse monitoramento do paciente remoto, você usa alguns aparelhos IoT, né? Que são Internet of Things, de medicina, e você consegue captar esses dados online, você consegue registrar esses dados nos equipamentos, esses dados vão para a nuvem diretamente através de um hub, e o médico ele vai ter acesso a essas informações sem precisar que sair da sua casa, né? Esses aqui são meus dados, não sei, acho que passei o tempo, estou tranquila, né, Raquel? Foi 20 minutos, né? Se alguém conversar comigo, estou à disposição das perguntas. Ótimo. Gihan, uma das coisas que a gente percebe nesse cenário da telemedicina é a questão de um pouco de resistência. Na sua opinião, a que você atribui uma certa resistência dos profissionais, de um lado, ou uma certa resistência, às vezes, do usuário? A que você acha que atua nessa área que você atribui isso? Sim, claro. Primeiro, acho que a resistência antes da pandemia do médico era mais acho que não experiência que a telemedicina vai dar certo, né? Só tinha medo porque o médico sempre está acostumado a estar com o paciente presencial, examinar o paciente, tocar no paciente, ver o paciente, isso. Mas quando veio a pandemia, às vezes a gente via que antes da pandemia, muitos pacientes reclamavam de que você vai para o médico e o médico nem olha para a sua cara. Durante a pandemia, ele está olhando assim no vidro para a sua cara, você vendo ele, então mais humanizado. A gente, assim, por incrível que pareça, ela humanizou mais o atendimento de telemedicina. Essa parte também tem uma resistência, também às vezes a plataforma não é fácil de usar, não tem essa parte de usabilidade, então fica um pouco mais difícil o médico ele mexer na plataforma. E no lado do paciente, às vezes o que mais impacta é que ele não conhece que existe essa tecnologia. Mas quem conhece e tem uma facilidade de usar, por exemplo, você tem um plano de saúde e a sua operadora ela te oferece um acesso muito mais fácil para você ter a medicina, que tem uns que tem que baixar 2 aplicativos, tem que entrar num lado, entrar no outro, então fica muito mais desgastante. Agora, quando você tem uma experiência do usuário muito mais fácil com a tecnologia, fica tanto bom para o médico, tanto para o paciente acessar a plataforma, né? Acho que esse uso da tecnologia que ficou muito mais fácil para nós durante a pandemia, ela mostrou que realmente você consegue fazer uma telemedicina com qualidade à distância, né? Eu vi médicos que saiu do Brasil antes da pandemia, ficaram presos fora do Brasil, eles eram contra a telemedicina, eles praticaram telemedicina para atender seus pacientes. Nós falamos, a necessidade faz a situação, né, Gil? Exato. Olha só. E é interessante porque o que você está nos trazendo é uma situação assim, eu percebi na sua fala que a Dr. Tis faz estudos, né, faz levantamentos dessa situação em relação ao uso da telemedicina e de recursos digitais na assistência. Qual a importância que você, como CEO da empresa, dá para esse tipo de situação? Porque tem muita gente hoje que a gente vê, Gihan, se lançando, né? As pessoas estão assim, quem não é da saúde, quem é especificamente da tecnologia, mas se lançando sem ter base sobre o que está criando ou fazendo dentro do cenário de saúde. Você trouxe que vocês fazem estudos. Conta um pouquinho para a gente essa sua preocupação e esses estudos, eles são a base para startar que tipo de trabalho para vocês? Não, claro, assim, a gente, assim, primeiro, eu tenho experiência na área de saúde há 25 anos, né, tanto com tecnologia, tanto como diretor de tecnologia em operador de saúde, hospitais grandes, então tem essa experiência das necessidades das pessoas, esse contato com médicos, com diretor de tecnologias, com enfermeiras, com tudo. A gente sempre levanta uma necessidade, a gente faz umas entrevistas, né, com várias clientes, com vários médicos, a gente pergunta sobre essa usabilidade da função nova que vamos lançar, por exemplo.
A gente vê isso, por exemplo, a telemedicina, a gente começou ano passado, antes de lançar, né? Até foi quando lançou a Telemedicina Summit, que foi o primeiro evento de telemedicina no Brasil, foi a primeira startup que acreditou no Telemedicina Summit, que fechou, foi o Dr. X. A gente já começamos a testar durante o evento, né? Fazendo 2 lados de médicos, 2 stands de diferentes estantes, conectando via as imagens, fazendo interconsulta entre 2 médicos, e realmente no ano passado tinha pouco assim adesão à telemedicina, tinha pouca adesão, né? Esse ano aumentou, então essa parte de estudo que a gente levanta, os questionários do mercado, a gente faz para direcionar o atendimento, né? E tem isso também, tem a tecnologia, porque a telemedicina não é apenas uma plataforma, um aplicativo que se faz em 2, 3 dias, você tem que ter uma bagagem por trás, porque você está lidando com dados sensíveis do paciente. E que cada vez na área de saúde, os dados sensíveis são atacados. A gente não faz essa parte de você ter um time forte, né, certificado. Nós temos certificação SBIS, que pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, sempre se preocupamos em qualidade, temos pessoas certificadas pela AWS, somos parceiros da AWS em tecnologia mesmo. Então, essa preocupação com a qualidade que você entrega faz parte da história do Dr. X, Raquel. Muito bom. E essa preocupação que eu acho que a gente tem que deixar claro para os profissionais de saúde, para os usuários do serviço de telemedicina, é que há todo um cuidado de segurança da informação, né? As próprias parcerias que vocês fazem, a AWS, ou até mesmo unindo a questão né, que a gente fala da LGPD e tudo que precisa ter, essas redes abertas que estão usando para a telemedicina é que não é o correto, né, Gihan? Você também cita que alguns dispositivos fazem parte dessa inserção do contexto da telemedicina com o usuário. Então, quais são os dispositivos hoje que a gente conhece, ou que vocês conhecem, e que vocês têm também na Dr. X, que são equipamentos que já se integram ao sistema e que são equipamentos que o paciente usa, por exemplo, de glicemia ou de pressão, que já se integra ao sistema digital da Dr. X? Já existe isso? Ainda é um estudo a ser feito? Esse aqui ainda tem os testes assim, a serem feitos, Raquel, né? Porque não tem muitos dispositivos aqui no Brasil que está no lugar pela Anvisa, né? Por exemplo, o Apple Watch ela já integra com o nosso, tudo que aquele dispositivo que tem Bluetooth e Wi-Fi, já integramos com ele. Para leitura da batimento cardíaco, pressão, tem até da insulina, bomba da insulina que ela manda para a plataforma. Então, tudo isso aqui já integra. Agora, o que falta mais um pouco, a viabilidade do preço desses equipamentos para os pacientes usarem. A gente sabe, por causa do dólar alto, ainda não é um pouco factível o valor, então isso dificulta bastante a você fazer aquisição e você vender isso para o usuário final, né? Verdade. Uma das primeiras palestras que a gente teve logo no início da tarde, trouxemos esse contexto do uso da tecnologia hoje até vestível, né? E você trouxe o wearables, os wireless, né? Que fala que a gente já tem a tecnologia wearable, a tecnologia vestível, e ela é um componente que já faz parte do usuário, é o relógio, é a roupa, é algum componente digital que já faz essa mensuração e o usuário já tem a detenção desse poder pessoal de ter as informações de saúde nas próprias mãos. Acho que o desafio do Brasil está sendo ligar toda essa parafernália que a gente fala, né? Toda essa tecnologia a algo que faça essa ligação ao médico para que ele possa fazer uma análise, para que possa ter um dashboard. Dentro desse cenário, o que você visualiza, Gihan, para o Brasil, e como nós estamos caminhando na sua avaliação, bem rápido, devagar, qual é a sua visão para nós aqui no Brasil nesse sentido? Eu acho que assim, a primeira coisa que acho que vai ajudar bastante, a gente estamos caminhando rápido no que nós podemos fazer. Essa é a realidade, né?
que a gente não pode fazer, a gente não tem como a gente medir essa caminhada. Tem alguns ainda obstáculos, né, para relação a isso, que a parte de transmissão de dados à internet, e a nossa esperança que o 5G ela vai ajudar a fazer isso, sabe? Então, essa parte, né? Senão o paciente ele vai ter que montar na casa dele praticamente uma rede de internet igual em um hospital, né, para ele conseguir traficar os dados de uma forma contínua não interrompida e de forma segura também, em relação à parte disso. Eu acho assim, como eu disse, a gente está caminhando rápido no que a gente pode fazer, né? O que a gente não pode fazer, estamos devagar ainda. E a estrutura, né, que o Brasil tem, Sim, tecnológica e das exato. próprias bandas e redes que a gente precisa ainda aperfeiçoar. Porque a gente tem que olhar para a maioria, né, para a minoria, sabe? Então, eu não posso pegar 2 hospitais de grande porte no Brasil e falar que faz isso. Não, eu tenho que olhar para a maioria, né? Tem que uma região geográfica grande, né? E o nosso território é enorme, né? E assim, é Sim. perfeito, porque caiu agora numa situação que eu ia te perguntar, que você falou mais no início da sua fala, sobre países pobres. A telemedicina ajudou os países pobres na assistência à saúde. O Brasil se encaixa nisso. O Brasil é um território enorme de larga extensão, e onde há muitos moradores, nós que somos da metrópole, nós que moramos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nós não temos a dimensão daquela pessoa que mora a quilômetros e quilômetros de um centro de saúde, exato, que para ser assistida é muito difícil. Como será que nós vamos chegar com a telemedicina nesse lugar, hein, Jihan? Eu acho assim, na minha opinião, a gente vai conseguir chegar a isso, mas tem que ter uma iniciativa pública junto com a privada. Então, se não tiver uma iniciativa pública junto com a privada, vai ser difícil fazer isso. Senão vai ter muitas pessoas que não qualificadas, não preparadas, vendendo serviço para as pessoas que não têm conhecimento, e isso não é saúde, isso é doença. Assim, não é você aproveitar a oportunidade de telemedicina para você enganar as pessoas que não conhecem. Sabe? Então, tem que ter fiscalização, tem que ter iniciativa pública, tem que saber ter uma ética também nessa parte de telemedicina, não pode ser uma coisa assim, igual vender pastel na feira, sabe? Vender telemedicina. Então, tem que ter muita coisa ainda, acho que para trabalhar em termos de legislação e também nas iniciativas públicas para dar apoio junto às iniciativas privadas. Perfeito. Também concordo com você nesse sentido, porque se não houver um movimento das políticas públicas também para atendimento dessa massa que precisa chegar, né, que precisa se aproximar dessa assistência, fica muito difícil. Há muitas empresas como a sua responsável em fazer esse tipo de assistência e precisamos que isso ocorra, que tenham essa abertura. Jean, eu queria agora fazer uma pergunta um pouquinho mais voltado para você, mulher, empreendedora no Brasil. Já vi que não é brasileira, mas que veio, né, empreender no Brasil, é sucesso. A nossa pergunta, nós mulheres, né, do Brasil, queremos saber por que você se dedicou, mesmo estudando a parte tecnológica, ciência da computação, mulher em TI, que eu falo, mulher em tecnologia é quase que agulha no palheiro, né? Porque são pouquíssimas. É igual mulher em engenharia civil, que a gente fala, são pouquíssimas, mas que desbravam uma rede aí masculina que a gente sabe que tem. Você venceu, você é uma mulher empresária de sucesso. A nossa pergunta é, agora, voltada um pouquinho para todo esse cenário que a gente está falando. É transformação, é desenvolvimento, e a tecnologia te ajudou nessa caminhada. Como que foi essa sua trajetória? Fazendo a formação em tecnologia, vindo para a área da saúde e no Brasil. Pois é, né? Eu casei com um brasileiro, né? Primeiro, meu marido é médico, casei com um brasileiro, por isso vim para o Brasil. Eu fiz graduação, tinha feito graduação em matemática fora do Brasil, fiz graduação aqui em computação, depois mestrado e doutorado em computação, mas focada em imagens médicas. Eu comecei a trabalhar em saúde há 22 anos atrás, numa pós-graduação de saúde, mas eu comecei fazer sistemas, sabe, de RP, queria fazer sistemas novas, tudo o que foi para a área de saúde em si, com tecnologia,
por causa do meu esposo, sim, que ele é médico mesmo e trabalha na área de saúde, então foi mais por causa desse aqui. Mas quando foi para a área de saúde, quando fez meu mestrado em computação, e foi um trabalho para segmentação de imagens de ressonância magnética de tumores cerebrais. Eu tinha um meu irmão que é muito querido para mim, que ele morreu com 36 anos de câncer, teve 5 anos de câncer, morreu, e teve metastáse, não tem isso, e aí eu vi a dificuldade dos meus pais procurar médicos, tudo, então eu queria ajudar as pessoas, sabe, fazer alguma coisa em tecnologia, mas voltar à saúde para ajudar as pessoas. A gente vê que a nossa plataforma que a gente usa em tecnologia e medicina, ela é um formato de que uma clínica pequena pode ser pode usar ela também, um hospital de grande pode usar a mesma tecnologia, só que muda o consumo, né? Então, assim, eu consigo entregar uma tecnologia de ponta, tanto para um hospital de 1 leito, tanto para o hospital de 1000 leitos, tanto para um médico que tem apenas um consultório, um médico que está começando, até um veterinário consigo usar minha tecnologia de ponta. Então, você paga pelo que você usa. Isso que eu chamo de você fazer inovação, você democratizar a tecnologia, não é a saúde. Você faz com que a tecnologia seja usada por todo mundo de forma justa, porque antes disso era muito mais difícil para uma pessoa que está começando a adquirir um sistema, tem que comprar servidor, tem que investir tudo. Então, essa parte, se você começa a fazer democratizar a tecnologia, todo mundo começa a usar a tecnologia de forma justa. Esse aqui, acho que mais a minha missão é a propósito. Eu comecei a aprender, a Dr. X foi há 4 anos atrás, quando foi visitar uma feira na área hospitalar, eu vi que tem muitos sistemas estrangeiras, né, não brasileiras, boas, e aqui no Brasil temos talentos bons, intelectual bom. Eu decidi fazer isso, devolver um pouco do carinho que o Brasil deu para mim também, né? Que bacana, Gihan. Olha, é importante te ouvir, porque nos estimula, nos faz refletir sobre o nosso papel na área da saúde. Eu, de formação, sou enfermeira, e a gente caminha e trilha nessa área tecnológica, e eu, principalmente na educação, em saúde, mas, assim, a gente vê muitos colegas, às vezes, meio que perdido nesse cenário de transformação digital, e pessoas como você, certamente, são incentivadoras de toda essa trajetória, essa caminhada de forma, como você disse, ética, adequada, correta, para atender aquele que mais precisa, sem democrática, né, como você falou, sem precisar ser algo que não seja inatingível. Hoje, o Brasil ele consegue, sim, ter tecnologias de ponta com valores mais acessíveis. A gente, como você falou, você pode atender um consultório menor até um grande hospital, porque a tua tecnologia permite isso dentro desses portes. É esse cenário que a gente espera do Brasil, né? Em tudo que a gente passou, em tudo que a gente está passando com a pandemia, mesmo sem a pandemia, podemos progredir. Eu acho que o Brasil precisa de profissionais como você, como todo mundo que está aqui, né, que pode nos acompanhar e ter essa informação na palma da mão. Gihan, se você tiver algo mais a dizer, estamos finalizando. Eu agradeço muito o seu aceite do convite, certamente vamos falar muito mais, nós vamos conversar aqui, né, offline, certamente, porque eu acho que essa integração e essa facilitação que a gente tem que ter de levar a informação mais próximo de quem precisa, de quem usa esse tipo de sistemas, é muito importante. As pessoas precisam conhecer, elas precisam dominar, elas precisam entender para fazer o uso adequado. Primeiro eu quero parabenizar você, Raquel, também uma mulher na frente desse evento, tudo sozinha, organizando, trouxe pessoas para trocar essas informações, levar informações para o público. Parabéns pelo essa organização. Eu sou muito fã de enfermeiras, né? Eu acho que para mim a enfermeira a peça é essencial no hospital, sem dúvida. Sem enfermeiras no hospital que anda de uma forma... Você já ganhou vários fãs assim. Exatamente, né? Eu agradeço o convite, eu fico também, convido todos quem quer conhecer o meu trabalho, da Dr. X, nossos produtos, ficar à vontade, entrar em contato, a gente atende da melhor forma, né? Isso aqui. E obrigada, né, Raquel, pelo convite novamente, né?